Olha só que coisa, foi mais rápido do que eu imaginei, tá? Parece que o Centrão já está se conformando, já está entrando na fase da aceitação de que vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo, né? A esquerda já está dando sinais de desespero em cima disso, e o pessoal começa agora a fazer as contas exatamente o que o Flávio tem de bom, o que o Flávio tem de ruim. E, de novo, é o que eu falo para vocês, não tenho dúvida nenhuma, o Tarcísio teria uma aceitação muito mais fácil, ganharia do Lula muito mais fácil, mas o Flávio não é um candidato ruim, e ele está fazendo todas as coisas corretas, principalmente ele tem o mais importante de tudo, que é o apoio do Bolsonaro. Vamos entender isso aqui, até o Estadão já está falando aqui, ó, o nome do pai. O que ele quer dizer com isso? Que o Flávio tem de bom, ele tem de ruim, ou seja, o que ele tem de bom? O nome do pai, ele tem o Bolsonaro no nome, isso faz diferença, uma diferença enorme. Como eu falo para vocês, quanto mais o STF bate no Bolsonaro, mais o Bolsonaro se coloca como o antissistema. E o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro, mas tem o nome Bolsonaro, né? Vamos entender esse caso aqui, porque já está dando para sentir um certo desespero no pessoal da esquerda, né? E o Flávio Bolsonaro tem tomado decisões corretas também. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Alexander Chuparov III, Peidei em São Januário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui o nome do pai. O sobrenome que impulsiona o senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas é o mesmo que coloca a rejeição elevada. Então não entenda errado. O que o Estadão está falando aqui é criticando o Flávio Bolsonaro. Ele está dizendo, não... Primeira coisa, o que eles estão chateados? Eles estão chateados por aquilo que eu te expliquei. Eles achavam que o Flávio Bolsonaro era um candidato de mentira. Não, Flávio Bolsonaro não vai a lugar nenhum. Aí o que aconteceu? O que eu falei para vocês que iria acontecer. Vai aparecer as pesquisas, o nome do Flávio Bolsonaro vai bem nas pesquisas, aí o pessoal vai bater o desespero, né? Aí o que eles estão se agarrando agora? Estão se agarrando no fato de que, não, mas a rejeição é alta. Então o que ele tem de bom, que é o fato de ter o nome Bolsonaro, e não, de novo, não é só o nome Bolsonaro. Ele tem o nome Bolsonaro e ele tem o Jair Bolsonaro falando que o candidato dele é o filho Flávio Bolsonaro. Esse é o ponto. Quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro, é isso daí mesmo. Tal como na esquerda, quem tem voto é o Lula. O resto da esquerda, esquece, ninguém tem voto na esquerda. Quem tem voto na direita é o Bolsonaro. Pronto, não tem mais ninguém com voto na direita. O Tarcísio seria um ótimo candidato. Mais de uma vez, já falei várias vezes, eu votaria no Tarcísio tranquilo. Gosto muito do Tarcísio. Mas a verdade é, o mais importante é ter o apoio do Bolsonaro. E todo mundo reconhece isso, o próprio Tarcísio reconhece isso. Então tá aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro pode até ter se animado com o principal dado da mais recente pesquisa Genial Caeste. Ungido candidato pelo pai, ele surge em segundo lugar no cenário de primeiro turno, à frente dos demais candidatos da direita. Enquanto o Lula está na frente, o filho 01 do Bolsonaro aparece em segundo lugar, na frente de todos os outros nomes, inclusive do Tarcísio de Freitas, o que era esperado, é o que eu falei para vocês. E um detalhe que esse pessoal esquece aqui, né? Ele fala que não, porque tem o sobrenome Bolsonaro. Não é bem isso, não. Porque ele já tinha o sobrenome Bolsonaro antes. O que mudou, que ele cresceu nas pesquisas agora, é porque o Bolsonaro falou que o candidato dele era o Flávio Bolsonaro. É isso que mudou. O que ele tem não é só o nome Bolsonaro, porque o nome Bolsonaro tem um monte de gente com o nome Bolsonaro. Tem Michele Bolsonaro, tem Eduardo Bolsonaro, tem o Carlos Bolsonaro, tem o Jair Renan Bolsonaro. Tem um monte de gente com sobrenome Bolsonaro. É que o que tem de diferente é que o Bolsonaro virou e falou, olha só, o Flávio é o meu candidato. É isso que mudou, né? Aí o pessoal fala aqui, ó. De novo, é lógico que o anúncio do Estadão, a coluna do Estadão é criticando ele, né? Mas vamos entender aqui o que ele está falando. A euforia bolsonarista, porém, logo esbarra em outro dado decisivo da pesquisa, o altíssimo índice de rejeição do senador. E, de novo, o que você tem aqui? A rejeição do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, está alta nesse momento? Tá alta nesse momento por vários fatores. Um desses fatores, de novo, eu não vou dizer que não tenha rejeição ao nome Bolsonaro, como eles querem dizer aqui. É verdade, existe rejeição ao nome Bolsonaro. Mas é principalmente do pessoal que já é de esquerda mesmo e que não votaria no Bolsonaro nem em ninguém da direita de qualquer forma. O ponto é que a rejeição ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, está momentaneamente alta, porque ainda tinha muita gente com a visão de que o Flávio Bolsonaro não era o candidato de verdade, que não, que isso daí estão só botando bode na sala para depois botar o Tarcísio e não sei o que lá.
À medida que o pessoal for caindo em si e percebendo que não, o candidato é o Flávio mesmo e ponto e acabou. À medida que o pessoal for percebendo isso, não tem jeito, eles vão voltar ao ponto central e vão perceber que não, é o Flávio mesmo e pronto, né? Então lembra, eles estão dizendo aqui que o problema é a rejeição do Flávio. Não porque a rejeição do Flávio é muito alta e não sei o que lá. E aí tem esses dois fatores. A primeira coisa, como eu já falei para vocês, rejeição é um problema, não estou dizendo que não seja um problema, mas é um problema menor. É relativamente fácil você contornar esse problema da rejeição. Mas principalmente, a questão é que muito da rejeição ao Flávio era justamente porque ele não é visto como um candidato viável. Muita gente preferia o Tarcísio. Então muita gente diz que não votaria no Flávio de jeito nenhum, numa espécie de revolta e coisa e tal. Mas esse pessoal, que é de direita, quando chegar no segundo turno de 2026, que olhar que o outro lado é o Lula, esse pessoal vai mudar de ideia. Eu espero que sim, né? Puta que pariu, tomara que sim, né? Aí o cara entrega aqui que o problema dele é que ele não gosta da direita, é aqui, olha só. Tais números ganham ainda mais relevância quando se observa que o Flávio é desconhecido de uma parcela expressiva do eleitorado. Tá, mas isso daqui é uma coisa positiva, na verdade, não é uma coisa ruim. É uma coisa positiva. O Flávio ainda vai ser conhecido por muita gente do eleitorado. Ainda tem espaço para crescer, né? Aqui, ó, entre os independentes, por exemplo, 17% afirmam que não sabem quem ele é. E sim, é verdade, o Flávio Bolsonaro, até um mês atrás, ninguém nem falava no Flávio Bolsonaro, né? Antes do Jair Bolsonaro, ninguém falava do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, né? Então, até coisa de um mês e meio atrás, ninguém sabia dele. Então agora que vai começar a ser construído o nome dele para a candidatura. Esse mesmo fenômeno acontece com o Tarcísio também, e também acontece com a Michele Bolsonaro. Mas acontece menos, porque esses, pelo menos, já vinham sendo considerados em pesquisas antes. O Flávio Bolsonaro não, começou agora o negócio, né? Então o pessoal está reclamando aqui, não, porque de um lado o nome Bolsonaro ajuda, de outro atrapalha. Eles já estão começando a perceber o problema. Não, o nome Bolsonaro só ajuda. E quanto mais vocês batem no Bolsonaro, mais ajuda o Flávio Bolsonaro, mais ajuda o Bolsonaro a ganhar a presidência. Porque o que está acontecendo é que o povo brasileiro está de saco cheio do sistema. O sistema não está funcionando. E quanto mais o sistema bate no Bolsonaro, mais o Flávio Bolsonaro ganha apoio. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é o candidato do Bolsonaro, né? E aí o cara vem com um papo aqui, ó. O senador tenta se apresentar como um Bolsonaro moderado. Ele não tenta se apresentar, não. O Flávio Bolsonaro sempre foi moderado, a verdade é essa, né? Já tentou mostrar que não xinga adversários, não adota linguagem radical, não se comporta como pai. O esforço é compreensível, mas inócuo. O sobrenome Bolsonaro não é neutro. Não é neutro nem para o bem, nem para o mal, meu amigo. Pois é, então é o que eu falo para você. Você não gosta do Bolsonaro. Eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Eu sei que você tá putinho da vida com o Bolsonaro, mas para o pessoal da direita, é uma coisa positiva, né? Tudo isso ajuda a explicar porque a presença do Flávio tende a embaralhar e não a fortalecer a direita brasileira. Esse pessoal, cara, o pessoal da isentosfera não tem salvação, cara. O cara tem um... Não, porque tem que ter a terceira via. Cadê a terceira via? Tem o Moro, vamos fazer o Moro. Alguém a terceira via, por favor. Esse pessoal não entendeu ainda, cara. Quanto mais tempo esse pessoal ficar batendo com a cabeça na parede, mais vai machucar eles se eles conseguirem avançar em nada, né? Aqui, ó. Ciro Nogueira afirma que rejeição é o principal obstáculo para a candidatura do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma, é verdade, é lógico que é. Até porque já se sabe que o Flávio Bolsonaro está no segundo turno. As pesquisas já mostraram isso claramente. Ele vai para o segundo turno com o Lula. Tudo que ele precisa mostrar agora é que ele é melhor que o Lula. O resto esquece. Ah, mas o Zema, ah, mas o Ratinho Júnior, ah, mas o Tarcísio, ah, mas não sei quem. Não interessa mais nada disso. O Flávio Bolsonaro não precisa se provar para mais nada desse pessoal. Ele só precisa provar que ele é melhor do que o Lula. Isso é muito fácil de fazer. Então, a rejeição é o maior obstáculo. A rejeição tende a cair. Porque eu falo para vocês, parte dessa rejeição é justamente o fato de que muita gente preferiu o Tarcísio. Então, quando falou o nome do Flávio Bolsonaro, a pessoa, não, que eu não voto no Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Então, isso daqui vai cair, tá aqui, ó. Centrão condiciona apoio a Flávio Bolsonaro à redução da rejeição. O que é verdade, o que vai acontecer, vai reduzir a rejeição dele, eu tenho certeza disso. Mais do que isso, ele vai subir nas pesquisas nos próximos meses, né? O pessoal da esquerda já está desesperado e vai ficar mais. O pessoal da isentosfera já devia estar desconformado com o fato. O fato de ainda estarem chateados
só mostra isso, né? Agora, o lado positivo é que o Flávio é o Bolsonaro moderado. Ele é um Bolsonaro moderado, não tenha dúvida, né? O pessoal tá brincando aqui que o Jair então é o quê? É radical? Não, o Jair também é moderado. O Jair sempre foi moderado. O Flávio Bolsonaro é mais moderado que o Jair ainda, né? Ao contrário do que o pessoal diz, o Bolsonaro, ele é moderado, ele nunca foi radical como esse pessoal tenta vender, né? Na cabeça deles, ele é radical por quê? Porque eles não controlam o Bolsonaro. Esse que é o problema, a visão deles de que o Bolsonaro é radical é porque eles não controlam ele. Esse é o ponto, né? Aqui, ó, Flávio é o Bolsonaro que se vacinou, afirma o Ciro Nogueira, né? Eu acho, você sabe, você conhece a minha opinião, né? Eu acho que o Bolsonaro estava 100% certo nessa questão da vacina. Eu sou um fã de vacinas, eu me vacinei, mas eu acho que tem que ser uma decisão pessoal. Obrigar as pessoas a se vacinar é errado. Não ajuda em nada. O caminho correto... mas é importante que todo mundo se vacine para acabar com a pandemia? Sim, eu concordo. O caminho correto para isso é convencimento. Você obrigar as pessoas a fazer isso é contraprodutivo. Você cria esse estigma de que vacina é um negócio de controle, que as pessoas querem te forçar. Não é o caminho correto. Proibir não resolve o problema. Mas enfim, isso é outra situação. De qualquer forma, isso mostra um ponto que, sem dúvida alguma, para muita gente é importante. Eu digo para vocês, eu acho que vacina jamais deveria ser forçada em ninguém. Agora, a verdade é que a maior parte do povo brasileiro se vacinou. Então talvez esse posicionamento do Bolsonaro tenha realmente impactado negativamente nas eleições. O Flávio se vacinou, o Flávio não teve nada, não criou caso com isso. Você pode entender que talvez o Bolsonaro deveria, como esse esforço de convencer as pessoas a tomar vacina, talvez se o Bolsonaro tivesse tomado a vacina, ou pelo menos tivesse falado que tomou a vacina, talvez teria sido uma coisa mais adequada para o cargo. É uma opinião que eu acho razoável, muito embora ele tenha adotado a postura libertária, a postura correta. Ninguém deve ser obrigado a tomar vacina. Enfim, o ponto é esse. O Flávio, isso é uma coisa positiva, o Flávio é o Bolsonaro que se vacinou, né? Flávio e Tarcísio estão juntos. Os dois estão conversando, estão alinhados. O Tarcísio é muito importante para o bolsonarismo em São Paulo e está apoiando o Flávio. Não tem erro nenhum, tá? E está dizendo aqui ainda, olha só, o Flávio não vai desistir da candidatura, avaliou o cacique do Centrão. A candidatura do Flávio é para valer. À medida que as pessoas forem percebendo isso, a rejeição do Flávio vai diminuir. O pessoal que ainda tinha expectativa que o Flávio Bolsonaro peidasse fora e voltasse o Tarcísio, o pessoal vai se convencer que não, vai ser o Flávio mesmo. A rejeição dele tende a diminuir, né? Aqui, ó, Flávio Bolsonaro despedir oração para perdoar Moraes. Só Deus para fazer eu conseguir perdoar ele, né? É uma postura conciliatória do Flávio Bolsonaro. Ele está conciliando com isso daqui. Inclusive, Tarcísio defende a candidatura do Flávio, vai dialogar com o judiciário. E tem que dialogar com o judiciário. Eu faço até uma crítica aqui ao pessoal que criticava o Tarcísio, porque falava assim, não, porque o Tarcísio conversa com o Xandão, não pode conversar com o Xandão. Agora, o que está se vendo aqui é que o Flávio vai conversar com o Xandão, também vai conversar com o STF. E não tem alternativa. Só na cabeça de vocês que ia chegar um candidato aqui, ia meter uma voadora na cara do Xandão e achar que vai ganhar a eleição ano que vem. Não vai. Não pode, não tem como, né? Você não pode bater de frente com o STF desse jeito. A questão é, depois que foi eleito, aí você pode até tomar medidas para diminuir o poder do STF dentro da institucionalidade. Mas achar que vai entrar alguém que vai dar voadora na cara do Xandão e vai conseguir se eleger ano que vem, não tem isso, galera. Acorda. Onde é que vocês estão? O que vocês estão achando? Esquece a porcaria do soldado num cavalo dourado que vai salvar vocês dando golpe. Aquela bota maravilhosa que vai chegar e oprimir o Brasil e conseguir resolver. Não existe isso. Esquece porra de golpe de milico. Golpe de milico não resolve nada. Ou melhor, os militares têm que fazer a coisa correta, eles têm que fazer a coisa e defender o Brasil. Isso é a posição dos militares. O negócio de resolver política não vai resolver nada. Enfim, olha só, agora o pessoal que criticava o Tarcísio está quieto. Ué, mas o Flávio também falou que vai conversar com o Xandão, e tem mesmo, ele está correto, tem que fazer a ponte com o judiciário. Ah, mas é meu inimigo. É, meu amigo, mas a política funciona assim, cara. Política é você conversar com o seu inimigo. Conversar com amigo é jogo de futebol. Você senta do lado do amigo, fica xingando o time adversário. Isso daí é o que a gente faz. A gente tá aqui na torcida. Torcida é isso daí. Política é outra coisa. Política é sentar e conversar principalmente com o inimigo, né? Bom, quem ainda... o Lula tá falando que na direita o dono dos votos é o Bolsonaro. Por que ele daria isso pro Tarcísio e não ao filho? Eu digo para você, o Bolsonaro daria para o Tarcísio porque o Tarcísio tem mais chance de ganhar. E o Tarcísio é bolsonarista, eu sempre deixei isso muito claro, sempre visto dessa forma.
pessoal critica o Tarcísio, não, porque o Tarcísio tem apoio do PSD, então não vale. Meu amigo, não interessa quem apoia a pessoa, interessa se a pessoa apoia os outros. E o Tarcísio só apoia o Bolsonaro. Não tem indicação nenhuma que o Tarcísio apoie o Kassab. Ah, mas o Kassab apoia o Tarcísio. Então beleza, quer ver um negócio? O pessoal tá chateado agora porque tem isso daqui, ó. O Marçal tá apoiando o Flávio. E aí? O Marçal tá apoiando o Flávio. Então o Flávio não é também podre igual o Marçal. Eu não gosto do Marçal, vocês sabem disso. Já falo isso desde a eleição para São Paulo ano passado, 2 anos atrás. Não, foi ano passado, né? 2024. E não gosto do Marçal. Agora, o fato dele apoiar o Flávio não tem nada demais. Como não tem nada demais, o Kassab apoiar o Tarcísio. Se o Flávio começar a apoiar o Marçal, eu vou começar a achar ruim. Se o Tarcísio começar a apoiar o Kassab, eu vou achar ruim. Aí é outra história. É esse que é o problema, que o pessoal não faz as contas. Quanto mais apoio tiver, melhor, meu amigo. Tanto pro Tarcísio quanto pro Flávio Bolsonaro, né? Parece que o Malafaia é o último que ainda tá chateado com a história. O Malafaia é o cara que ainda não se convenceu. Mas ele vai chegar lá. Ele tá percebendo, vai fazer o processo para chegar lá no final das contas, né? O Lula tá dizendo que vai dar uma surra em quem acha que a extrema-direita vai voltar a governar esse país. Aqui que eu digo para vocês que eu tenho problema, porque o que ele quer dizer com isso? Na eleição ele não ganha, mas golpe pode ser que ele tente dar. Eu espero que ele não dê. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.